Inicialmente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao amigo João Bosco pelo convite. É um prazer estar aqui. E iniciar dizendo, tomando um pouco as palavras do embaixador Paulo Cordeiro, que é um motivo de orgulho estarmos aqui hoje, nós, BNDES, eu pessoalmente representando o nosso escritório da África, porque quando me recordo do evento em que estivemos com o NEPAD há 2 anos atrás no BNDES, de lá para cá conseguimos agir e implementar o nosso primeiro escritório na África. Então, é um motivo de orgulho, né, poder representar esse escritório aqui hoje. E também dizer que é um motivo de orgulho que também participamos do evento em Dakar, em junho passado, já representando o nosso escritório e acompanhando o nosso diretor da área internacional de comércio exterior. Então, creio que estamos agindo de forma pragmática, respondendo os anseios, acho que do Brasil, dos países africanos, no sentido de estarmos presentes para apoiar a cooperação, que sempre foi baseada num conceito, no princípio de ganha-ganha, de cooperação mútua entre o Brasil e os países africanos. E um pouco aqui hoje gostaria de apresentar o BNDES. Alguns colegas brasileiros já conhecem muito bem, alguns outros africanos também, mas apresentar para aqueles que ainda não conhecem e mostrar um pouco como nós podemos e queremos contribuir para essa cooperação Brasil-África. Então, inicialmente, como eu disse, gostaria, nesse momento, rapidamente, de fazer uma breve apresentação do que o banco, o BNDES é. Ele foi fundado em 1952, somos integralmente controlados pelo governo brasileiro e o principal instrumento para a implementação das políticas do nosso governo, das políticas de indústria e de infraestrutura. Somos, junto com outras instituições do governo, provedores de financiamento de longo prazo no Brasil e, além disso, suportamos as pequenas, médias e microempresas no Brasil e um pouco do que vamos conversar aqui hoje, o apoio à exportação e à internacionalização de empresas brasileiras. Desse slide, só gostaria de ressaltar que, ao longo dos nossos 62 anos, nós viemos com prioridades em vários setores da economia brasileira. Mas eu acho que desse slide, o importante é destacar que desde a nossa criação até o dia de hoje, estivemos sempre presentes no apoio ao desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Eu acho que é contando com essa expertise, com esse conhecimento que acumulamos ao longo desses mais de 62 anos, é que gostaríamos um pouco de cooperar com os países africanos. Porque cremos que, como já foi dito aqui, temos muitas semelhanças, Brasil e África, em termos de desafios e necessidades. Nossa principal missão é promover o desenvolvimento sustentável e competitivo da economia brasileira, gerando emprego e renda, que, mais uma vez, e hoje já presente no continente africano, posso dizer que a maioria das visitas que recebemos, dos pedidos de apoio que recebemos, é nesse sentido, para que a gente possa, do Brasil, com esse conhecimento de geração de emprego e renda, poder replicar no continente africano. A nossa visão é ser o Banco de Desenvolvimento do Brasil, completamente comprometido com desenvolvimento, ética, o espírito público e excelência. Um pouco da estrutura do BNDES. Temos o BNDES, propriamente dito, que é a instituição voltada para o financiamento de longo prazo. Temos a BNDESPAR, que é o nosso braço para apoio através de equity. Temos a FINAME, que é responsável pelo apoio à produção e comercialização de máquinas e equipamentos no Brasil, que é, de longe, um dos instrumentos que nós temos que mais contribui para o apoio a micro, pequenas e médias empresas e, portanto, geração de emprego e renda. E, recentemente, temos a BNDES PLC, que internamente chamamos de BNDES UK, que é a nossa subsidiária em Londres, cuja função é captar recursos no mercado internacional
e aplicar em projetos no exterior. E aqui um pouco já adiantando ao que pretendemos aí na nossa estratégia em relação aos países africanos. Acho que eu preciso de uma ajuda. Falhou o equipamento. Ok? Essa é a estrutura da nossa organização. Ali apenas gostaria de chamar a atenção para a diretoria número 2. Obrigado. Para a diretoria número 2, onde se concentra a nossa diretoria internacional e de comércio exterior, e que, ano passado, foi apontada como a responsável para todo apoio às nossas relações à África e América Latina. Temos representações no Brasil, Rio, Brasília, São Paulo, Recife, a nossa subsidiária em Londres, e os nossos escritórios internacionais em Montevidéu e agora, recentemente, na África, em Joanesburgo. E temos um total de 2.800 empregados. Como trabalhamos? Podemos atuar de forma o apoio direto ou através de operações indiretas. Isso é apenas uma ideia da nossa estrutura, como é formado o nosso custo. Creio que podemos, após a apresentação, durante o intervalo, conversar um pouco mais a respeito desse ponto. Vamos falar um pouco sobre as nossas formas de apoio, que aqui está mais relacionada a como podemos cooperar com os projetos na África, que é a nossa linha de apoio à exportação e internacionalização. No momento, vou me dedicar mais ao apoio à exportação. Os objetivos: apoiar a exportação competitiva do lado brasileiro, com uma ênfase maior nos produtos de maior valor agregado. Temos linhas de crédito dedicadas a facilitar as exportações, e muitas dessas exportações elas são estruturadas considerando a característica de cada uma das operações, quase como se fosse uma operação tailor-made, que é uma forma que temos de compreender as diversas situações que encontramos, por exemplo, nos diversos países na África. Apoiamos as pequenas e médias empresas, e um dos nossos desafios é poder que, como o próprio Banco Africano de Desenvolvimento e outras instituições financeiras aqui presentes têm, no momento da estruturação da operação, encontrar as devidas garantias. E aí a realização de operações indiretas se apresenta como um dos melhores instrumentos. Temos já no mundo mais de 100 bancos estrangeiros, que vocês podem encontrar, que estão listadas na nossa homepage, e que faz parte de todo um esforço nosso, desde a criação do escritório do BNDES na África, como do escritório do departamento dedicado na área de comércio exterior no Rio de Janeiro, que é chefiado pelo meu colega Henrique Ávila, aqui presente, e pelo gerente Arnaldo, que também se encontra presente. É o nosso esforço para, uma vez que estamos presentes na África, entender, compreender o ambiente e tentar buscar um ambiente propício à realização dos negócios. E, nesse aspecto, o contato com os bancos locais se apresenta como uma ótima oportunidade. Nossas linhas de apoio pode ser na linha pré-embarque, mais dedicada aos exportadores brasileiros, aqui onde apoiamos a produção dos equipamentos que estão sendo orientados à exportação, e mais aqui, no nosso caso, mais relacionada à infraestrutura, as nossas linhas de pós-embarque, que pode ser na modalidade buyer ou supplier credit. Produtos que se apresentam como elegíveis ao apoio, no caso dos bens, produtos de alto valor agregado, um nível de nacionalização de 60%, que façam parte do nosso PPB, que é definido pelo governo brasileiro, e na parte de serviço, todo o serviço de engenharia e de software.
Apenas não apoiamos as commodities como grãos, minério de ferro, celulose, açúcar e etanol. No caso da internalização de empresas brasileiras, temos uma linha de apoio e, nesse aspecto, os recursos que captamos através do BNDES UK, eles são importantes nesse momento, que era para promover a inserção e a expansão de empresas brasileiras no exterior, no caso, em qualquer país da África. Bem, falando um pouco mais especificamente das nossas ações, das nossas estratégias com o continente africano, acho que, como já foi dito pelo embaixador Paulo Cordeiro, considerando todo o crescimento econômico que verificamos na África, o crescimento da balança entre Brasil e África, e os esforços que o governo brasileiro vem realizando para estreitar essas relações, foi então decidido criar o nosso escritório em Joanesburgo, bem como uma equipe dedicada no Rio de Janeiro, na área de comércio exterior, que aqui mais uma vez chefiada pelo meu colega Henrique Ávila, que é para que estejamos cada vez mais próximos da realidade africana. Porque, como o próprio embaixador colocou, às vezes daqui do Brasil olhamos a África como um imenso continente, sem entender a particularidade de cada país, a particularidade de cada mercado. Então, é importante estarmos presentes, conhecer, aprender e trazer de volta aqui para o Brasil, para que, então, no BNDES, a gente possa construir os instrumentos, criar as condições necessárias para apoiar a cooperação entre Brasil e os países africanos. Então, das iniciativas, mais uma vez dizendo, o departamento aqui no Brasil, dedicado, o nosso escritório, temos buscado parceria, como já tinha colocado também, com os diversos bancos comerciais, uma interação cada vez maior com os exportadores e com os empresários locais, e temos cada vez mais buscado nos aproximar de instituições como o próprio Banco Africano de Desenvolvimento, como o Afreximbank, de BSA, PTA, entre outros. E sempre juntos tentando superar o nosso desafio maior, que é como mitigar os riscos comerciais e políticos. Essa é uma imagem dos nossos projetos hoje na África. Estamos apoiando projetos em Gana, em Moçambique, em Angola e na África do Sul. Hoje, após a criação do escritório, nós já temos, mais ou menos, no nosso pipeline, a identificação de mais de 75 projetos, potenciais projetos, que podem ter uma potencial participação de empresas brasileiras. Eu acho que isso só foi possível a partir do momento que nós colocamos o pé no continente. Precisamos estar próximos das necessidades locais para entender e tentarmos trazer para o Brasil e nos prepararmos para que, quando as parcerias de empresas brasileiras e empresas africanas aconteçam, a gente possa estar preparado para apoiar. Um pouco sobre o nosso escritório. Ele foi inaugurado no dia 6 de dezembro. Se vocês lembrarem bem da data, foi logo no dia seguinte à passagem do presidente Mandela. Foi um dia triste, mas ao mesmo tempo alegre, porque nós, a partir da mensagem do presidente Mandela, podemos seguir construindo uma ponte entre África e Brasil, que esse foi sempre uma mensagem do presidente Mandela, de integração, de estar cada vez mais próximo. Estamos sempre trabalhando em conjunto com a equipe daqui do Brasil, com a equipe do Henrique Ávila. Nosso mandato está fundamentado em 5 pilares, que é informação, prospecção, parceria, relações institucionais e cooperação técnica. E, como eu disse, depois de quase 8 meses de operação, já tivemos contato com mais de 30 bancos, mais de 15 empreendedores locais, de diferentes setores, tentando identificar oportunidades no continente. Um pipeline de mais de 75 potenciais projetos, e temos já
já temos participado e pretendemos participar de aproximadamente 35 missões, entre missões oficiais e eventos relacionados à África, tentando explorar oportunidades. Falando um pouco dos pilares, informação e prospecção é quando prestamos informações sobre as formas de apoio do BNDES, pois percebemos que, às vezes, no continente, em alguns países, governos, empresas, organismos multilaterais não tinham ideia ou percepção das nossas formas de apoio. E, a partir desses esclarecimentos, temos conseguido construir uma boa parceria e é de onde podemos identificar oportunidades de cooperação. Como eu falei, um pouco das parcerias. Relacionamento institucional é utilizar o relacionamento que o BNDES, então, já tinha acumulado ao longo dos seus quase 62 anos, porque nosso relacionamento internacional ele iniciou na década de 60, utilizar isso em favor das parcerias de empresas brasileiras e governos e empresas africanas. Cooperação técnica. Eu acho que já como foi colocado no início pelo presidente do BNB, em que ele colocou à disposição todo o corpo técnico do BNB para a troca de melhores práticas, igualmente no BNDES temos realizado esse tipo de trabalho. Temos sido constantemente demandados a trocar experiências que temos apoiado aqui no Brasil, como, por exemplo, preparação de projetos, que às vezes encontramos no Brasil e que dificulta um pouco, às vezes, o apoio a PPPs, como também na África, projetos em que há necessidade, o projeto é importante, mas na nossa linguagem ele não é bancável, ele não é financiável. Então, precisamos reunir e encontrar condições para que, uma vez apresentado esse projeto ao BNDES para apoio ou para instituições como o Banco Africano de Desenvolvimento ou o GBSA, estejamos prontos para apoiá-lo. É basicamente isso. Tentei acelerar um pouco para deixar um pouco de espaço para as perguntas. Aqui estão os nossos contatos, do Henrique Ávila e equipe no Brasil, os nossos contatos na África, o meu contato e a equipe e a minha equipe. Muito obrigado.